IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. No ano passado, quase 50 mil migrantes foram assistidos pela OIM, a Agência da ONU para as Migrações, a retornar voluntariamente aos seus países de origem. Sobre o tema, nessa edição do podcast, vamos conversar com Guilherme Otero, coordenador de projetos da Organização Internacional para as Migrações, OIM, no Brasil. Guilherme, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: como é que a OIM apoia o retorno dos migrantes? Muito obrigado, Heloísa. Obrigado pelo convite feito à OIM. Bom, o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração é um programa global da OIM, que existe há mais de 40 anos, e como você bem citou, em 2021, apoiou aí quase 50 mil pessoas a retornarem voluntariamente aos seus países de origem e para que pudessem se reintegrar, né? Então, os nossos programas, eles são voltados, né, para migrantes no mundo todo, que não possam ou não queiram permanecer no país onde eles se encontram e queiram voluntariamente retornar a seu país de origem, né, por uma série de motivos, né, que cada pessoa, cada família pode ter. Quando essa pessoa tem interesse em retornar e o país onde ela se encontra possui, né, um programa de apoio ao retorno com a OIM, este imigrante pode procurar ou os nossos escritórios por telefone ou por e-mail, ou parceiros da OIM, né, na região onde a pessoa se encontra, para apresentar, né, a sua questão, pedir, solicitar esse apoio. Vai ser avaliado se essa pessoa, se essa família se encontra nos critérios do programa. É importante mencionar que cada país tem critérios e políticas diferentes para o retorno voluntário. Alguns se focam em vítimas de tráfico de pessoas, outros se focam em solicitantes de refúgio, né, que depois de todo o processo tiveram o seu pedido de asilo recusado por aquele país, por qualquer motivo, né, ou pessoas que foram, por exemplo, resgatadas de trabalho escravo, né, ou alguns países também apoiam qualquer imigrante em situação de vulnerabilidade que queira retornar. Se a pessoa estiver dentro dos critérios do programa, então a OIM faz todo um trabalho de aconselhamento, de orientação a essa família, a essa pessoa, né? Faz toda a preparação logística, operacional desse movimento de retorno, inclusive, por exemplo, apoiando a pessoa a obter os documentos de viagem, caso ela não tenha, né? Agenda-se a viagem junto com a família, com o migrante. A OIM garante, né, que a pessoa vai ter essa viagem de forma digna e segura até o destino final, até a cidade, né, até a casa dessas pessoas, podendo ir acompanhadas ou não, inclusive, né, e depois que a pessoa retorna ao país, dependendo dos casos, né, e se isso se encaixa na política e no programa de retorno daquele país, a OIM também inicia um trabalho que a gente chama de reintegração, né, para que a pessoa possa retomar a sua vida de uma forma mais sustentável, mais digna no país de origem, e fazemos o acompanhamento aí ao longo de alguns meses para que a pessoa possa, né, voltar a, né, retomar a sua vida, seu trabalho, seus estudos. Muitas pessoas também voltam por questões de saúde, então querem retomar um tratamento no seu país de origem, e aí a OIM, né, e suas equipes locais nesse país de origem oferecem todo o apoio e o suporte, inclusive financeiro em alguns casos, para que a pessoa possa atingir esse objetivo. Bacana. Com relação ao perfil, né, desses migrantes retornantes, existe assim, um consenso geral, um cenário geral de vulnerabilidade? Qual o tipo de acompanhamento que é feito ao longo, né, desses meses depois que eles retornam ao país de origem? Existe assim um perfil geral? É uma ótima pergunta, Heloísa. Nós, inclusive, publicamos há pouco tempo um estudo sobre a diáspora brasileira, né, parte de um projeto regional da OIM, que já está disponível também em nosso site para quem tiver interesse. E nós percebemos que o perfil desses brasileiros emigrados é muito diverso, né? Então, realmente tem pessoas
de diferentes faixas etárias, de diferentes faixas de renda, que viajam para, né, basicamente, tem brasileiros, né, como é sabido, no mundo todo, né, e que também viajam por diferentes motivações. Agora, o que a gente consegue apontar, né, umas características-chave, como eu diria. São pessoas jovens, né, entre seus 20 e 40 anos, há uma boa paridade de gênero, né, tanto de homens e mulheres, apesar de haver um pouco mais de homens ainda, né, que são emigrados, apesar de que, né, não só no caso dos brasileiros, mas em vários outros fluxos migratórios, vê-se cada vez mais mulheres emigrando também. Muitas pessoas viajam sozinhas, mas também muitas vão com a família toda, né? E principalmente, né, os principais destinos, como também é sabido, são os Estados Unidos, a Europa, né, com destaque para Portugal, e alguns outros países como Paraguai e Japão, que também se destacam como destino desses brasileiros. A maior parte deles também, né, a gente conseguiu apurar, que viajam por questões econômicas, né? Então as pessoas estão buscando emprego ou buscando melhores empregos com melhores salários, né, e melhores possibilidades fora do país. Você vê nas falas, né, desses brasileiros emigrados, muitas pessoas preocupadas, por exemplo, com uma educação de maior qualidade para os seus filhos, ou viver num lugar que lhes dê mais segurança, né? E mesmo brasileiros mais velhos, né, que já mudam, por exemplo, para, por exemplo, viver a sua aposentadoria também em um lugar um pouco mais seguro, com melhores condições de, por exemplo, serviços públicos ou serviços de saúde, do que aqueles que eles tinham na sua cidade, né? Né, esse é o perfil das pessoas que emigram, e foi interessante a gente também verificar que muitas das pessoas, muitas vezes, retornam por motivos similares, porque depois que elas emigram, elas, por exemplo, acabam perdendo o emprego que tinham, né, e aí escolhem retornar também por motivos econômicos, né, ou não deu certo o trabalho que elas tinham conseguido lá, ou, enfim, o contrato terminou, não foi renovado, né, ou questões, né, extemporâneas, por exemplo, a própria pandemia do Covid-19 motivou muitos brasileiros a retornarem. A gente sabe que a pandemia impactou muitos trabalhadores migrantes, né, que trabalham em serviços domésticos ou em comércio, né, várias áreas que foram fortemente impactadas pela pandemia. E aí, ficando desempregados, as pessoas se veem também motivadas a retornar, até porque muitas vezes o visto que elas tinham lá fora era um visto de trabalho, né? Isso é importante também colocar, que muitos acabam tendo que retornar porque ficaram irregulares, né? E aí, enquanto irregulares, eles não conseguem acessar determinados serviços públicos, né? Não conseguem renovar o seu visto depois, e, né, ao invés de ficar numa situação de maior vulnerabilidade lá, optam por retornar ao Brasil. Há também, claro, são os grandes motivos, né, os grandes motores, colocaria assim, Heloísa. A gente sempre tem uma série de outras questões também, né, que impactam de forma muito diferente cada pessoa e cada família. Muitos voltam por questões de laços familiares, né, pessoas que querem ficar perto das suas famílias, né, acontece alguma coisa com a família aqui no Brasil, né, e as pessoas precisam voltar também, por exemplo, para cuidar de pais idosos ou de algum parente doente, é muito comum, né, ou mesmo crianças, né, muitos pais e mães acabam emigrando sozinhos, na expectativa de levar os filhos depois, mas, né, pode acontecer um milhão de fatores, não conseguem, têm que retornar. Como eu falei, a questão de saúde é bem importante, né, especialmente saúde psicossocial, vemos muitos brasileiros retornando com essas questões por uma série de motivos que passaram no seu processo migratório, ou porque, né, sabemos que em alguns países não há um serviço público de saúde disponível a migrantes, regulares ou não, é privado, as pessoas não têm os recursos necessários para pagar esse tipo de tratamento, e voltam ao Brasil também para poder acessar isso, né, dependendo do problema de saúde que elas têm. Então, a gente vê motivações e perfis muito diversos,
Mas nos casos que a OIM atende, geralmente, né, é esse perfil, né, pessoas com questões de saúde que vieram continuar ou começar seus tratamentos no Brasil, pessoas que perderam emprego ou ficaram sem visto, e aí precisaram ou quiseram retornar, ou aqueles casos mais vulneráveis mesmo, até mais graves, como, por exemplo, vítimas de tráfico de pessoas, menores desacompanhados, também a gente apoia número menor, mas também existe. Então é mais ou menos esse o perfil de público que a gente tem atendido. Só queria destacar mais um ponto importantíssimo, né? Apesar de haver brasileiros, né, do Brasil todo que emigram, realmente, no caso dos retornados que a OIM apoia, o destaque fica para os goianos, né? O estado de Goiás é um estado que tem muitos retornados, né? Apoiados pela OIM, seguidos de Minas Gerais e São Paulo. São os 3 grandes estados onde a gente identifica de origem desses brasileiros emigrados e também da maioria dos retornados que a gente apoia atualmente. Interessante. E como é que a OIM descobre, digamos assim, a situação de vulnerabilidade desses migrantes? Ou como que eles chegam até a OIM, né? Porque 50 mil, por exemplo, pessoas é um número robusto, né? E em anos anteriores esse número foi ainda maior. Como é que funciona, assim? É a OIM que descobre essas pessoas, ou essas pessoas vão até a OIM, ou tem algum trabalho junto com algum órgão nesses países de origem, enfim? Excelente pergunta. Também é muito variado, depende muito do país e do tipo de programa que é montado ali pelas autoridades migratórias, né, de cada um daqueles países. Em geral, a OIM não faz essa busca ativa, né, isso é importante mencionar, especialmente na parte do retorno voluntário, as pessoas que procuram a OIM, né? E aí, como eu disse, né, elas podem procurar a OIM tanto por telefone ou e-mail, né, os programas, todas as informações estão muito bem divulgadas, né, nos sites da OIM de todos os países, de cada uma das missões. Ou as pessoas podem, muitas vezes também tem a opção de atendimento presencial direto no escritório, né, ou onde não há escritórios físicos da OIM, em geral, nessas cidades ou regiões, províncias, há parceiros da OIM que atendem, né? Então, são esses migrantes que nos procuram pelo programa. Em alguns países, por exemplo, no caso de Portugal, existem lá os Centros Nacionais de Apoio aos Imigrantes, em que há vários serviços disponíveis, desde regularização até integração laboral, etc. E dentro desses serviços, nesse próprio centro, existe uma pessoa que orienta sobre o programa de retorno voluntário do OIM, por exemplo, né, se é isso que a pessoa procura. Em outros países, autoridades do governo migratórias vão direcionar esses migrantes, né, dependendo da situação deles, procure a OIM, né, eles têm um programa que pode ser do seu interesse, que pode te ajudar, e aí as pessoas vão em busca da gente. Muitas vezes até aqui mesmo, né, a nossa equipe recebe muitos contatos, muitos e-mails de imigrantes no mundo todo, né, pedindo apoio, né, e a gente também direciona, você precisa buscar a OIM no país onde você se encontra, né, e verificar, né, se encaixa nos critérios do programa, como é que a pessoa pode ou não ser beneficiada. Mesmo aqui é importante citar, né, apesar do Brasil não ter um programa de retorno voluntário no momento, a OIM tem fundos globais para apoiar migrantes em situação de grande vulnerabilidade quando o país, né, não tem esse tipo de oferta. Então, no nosso caso, a gente também já apoiou alguns imigrantes aqui, residentes no Brasil, a voltarem a seus países de origem. E aí é sempre eles, né? Sempre eles que nos procuram, seja encaminhados por um serviço público, seja encaminhados por uma ONG parceira da OIM, ou porque a pessoa, né, viu alguma divulgação, algum material, né, descobre que existe essa possibilidade, né? Muitas pessoas, eu diria, muitos migrantes sequer sabem que isso existe, e aí vem nos procurar e a gente faz toda a orientação necessária. Ok. Guilherme, uma última pergunta. Com relação aos números, né? Nós tivemos essas 50 mil pessoas aí no ano passado,
em anos anteriores tivemos números até maiores, né? Existe já, assim, uma perspectiva da OIM em relação aos próximos anos, a como é que vão ser os números de 2022, né? Visto que a pandemia da Covid-19 está um pouco mais controlada aqui no Brasil e em alguns outros países também, enfim. Você já tem uma perspectiva, assim, de cenário de como é que a gente vai fechar o ano de 2022 ou expectativas para os próximos anos? Muito bem, temos sim. Como você bem colocou, né, foram 50 mil, quase 50 mil no ano passado. Termos de brasileiros, foram 556 no ano de 2021, né, apoiados pela OIM. Eu sempre ressalto esse ponto, tá, gente? Não é que só houveram 556 retornados brasileiros, são os apoiados pela OIM. Sabemos, né, que a imensa maioria dos retornados volta por conta própria, né? Esses não estão contabilizados, né? Só reforçando que são os que passam pelos nossos programas. E esse número, Heloísa, foi bem abaixo de 2020, onde nós batemos um recorde, né, muito grande, foram 1.249 brasileiros apoiados naquele ano, que destoou da série histórica e, evidentemente, muito por conta da pandemia mesmo, né? Como eu falei, né, muitos brasileiros foram fortemente impactados por toda a pandemia e o fechamento ou interrupção de determinados setores econômicos. Então, depois, em 2021, a gente viu uma queda brusca, né, nesse número de brasileiros apoiados naquele ano, mas em 2022 nós já estamos vendo uma retomada dos números, né? Nós, até, né, a pandemia, estávamos apoiando aí entre mais ou menos 700 e 800 brasileiros por ano, e até junho de 2022, foram 443. Então, a gente espera que em 2022, imagino que vá também alcançar aí, vamos ficar entre 700 e 800 pessoas apoiadas no ano, talvez um pouco mais, o que, né, olhando, né, essa série histórica, digamos assim, normaliza o número que a gente tem apoiado anualmente, né? Mas aí é bem importante essas variações, e eu convido todo mundo que tiver interesse em também entrar na nossa página e olhar o nosso informe, né, de retorno voluntário último que foi lançado, para ver esses e outros dados. Esses números, eles são fortemente impactados por fatores externos. A Covid foi um deles, né, e outros também podem impactar esses números no futuro, jogando eles lá para cima ou jogando eles lá para baixo. É algo bastante variável, né? A gente sabe que as migrações são sensíveis a esses fatores externos, mas, honestamente, para 2022, acho que voltaremos ao nosso, entre aspas, normal, números normais de retorno, e, salvo qualquer evento, né, imprevisto, imagino que nos anos seguintes vamos nos manter mais ou menos nessa faixa. E, novamente, ressalto, né? Além desse número total de retornos anuais, o perfil de onde eles vêm e para onde eles voltam, esse se mantém, né? O principal país que apoia retornos de brasileiros no mundo todo é a Bélgica, né? 44% dos brasileiros que nós atendemos vieram de lá, desde 2016, né, quando a gente começou a fazer essa contabilização, que foi quando a OIM Brasil abriu seu escritório, seguido de Portugal e dos Países Baixos. E como eu falei, a grande maioria retorna a Goiás, 33%, né, dos nossos beneficiários voltaram para o estado de Goiás, seguidos de Minas, que fechou em 16%, e São Paulo em 15%, e todos os outros, quarto lugar, que é o Paraná, já está bem mais abaixo, né, com 4%. Então você vê, realmente a diferença é alta. Esses 3 estados concentram a maioria dos retornados, e aqueles 3 países, Bélgica, Portugal e Países Baixos, concentram a grande maioria dos países de onde esses brasileiros estão voltando. Essas tendências se mantêm ao longo dos anos e imagino que vão se manter também nos próximos.
Perfeito, Guilherme. Obrigada pelos esclarecimentos. Esses dados também nos levam, né, a muitas reflexões em relação ao tema. Novamente, obrigada pela participação aqui no podcast do IDESF. Nós que agradecemos, Heloísa. Como falei, né, tudo isso que eu disse estão em informes, em publicações disponíveis em nossa página. Quem tiver interesse, os convido a dar uma olhada, e a gente permanece à disposição para, né, continuar conversando sobre esse tema. Um abraço para todas e todos. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!